professor Zépica e hoje a gente vai conversar sobre armazenagem na logística. E para quem gosta de treinar também essa aula tá mais legal. Mas tá, parei de bobagem, gente, vamos trabalhar. Armazenagem na logística. A armazenagem ela está dentro do rol aí de atividades de apoio, atividades secundárias, né? Então a gente tem as atividades primárias que a gente já trabalhou, já tem algumas aulas aí que a gente vem trabalhando. E atividades de apoio que são armazenagem, manuseio, embalagem, obtenção, programação e manutenção da informação. E hoje a gente começa então falando de armazenagem, né? Vamos abrir esse bloco aí de aulas falando de atividades de apoio e começar a falar de armazenagem. Sobre o que a gente vai falar na aula de hoje então, né? Bem início aí de Game of Thrones, primeiro e segundo episódio. Vamos fazer uma introdução aí com relação ao papel da armazenagem, a importância da armazenagem, né? Falar um pouco sobre isso. A gente aí esboça, explana falando do papel da armazenagem. E a gente fala algumas coisas mais técnicas aí com relação à armazenagem, né? Então, a localização do depósito, como a gente define isso, quais são as funções da armazenagem e os tipos de armazenagem também. Aí a gente desdobra em tipos de armazenagem. Então vamos lá? Então, introdução ao papel da armazenagem, localização do depósito, funções da armazenagem, roteiro da armazenagem e tipos de armazenagem. Introdução. A gente realmente precisa de armazenagem, será? Essa é a grande pergunta, né? A pergunta de milhões, assim. Se vale a pena ou não vale a pena ter armazenagem, se precisa ou se não precisa ter armazenagem. Mas assim, se a gente conseguir saber exatamente a demanda e exatamente o tempo em que tu vai precisar daquele suprimento, daquele produto, em teoria tu não precisaria de armazenagem, tá? Se tu vai precisar de tantas unidades em período X, seria muito simples, né? Fica fazendo pedidos adequados para aquele momento, para aquele período, faz uma coisa bem just in time, assim, né? E não precisaria de armazenagem. Se tu soubesse também quando que teu cliente vai querer, em que momento ele vai querer, corretamente, assim, bem definido, de repente também não precisaria de armazenagem, né? Em tese. Porém não é assim, né, gente? O mercado é muito de coisas acontecerem, de coisas serem desenhadas, desenvolvidas assim, de última hora, de forma inesperada. E a gente não consegue ter esse controle total aí de demanda, de fluxo de pedidos. Então a armazenagem ela acaba sim se tornando necessária, né, em diversos casos. Uma outra questão envolvendo a armazenagem é a questão da conversa que a armazenagem faz com um dos P's, dos 4 P's de marketing, tá? Então, tem lá os 4 P's, né? Produto, preço, promoção e praça. E dentro de praça, então, dentro dessa distribuição física, a gente tem aí diversas funções, né? Para que a distribuição física aconteça. Tu precisa ter, dentro da distribuição física, o serviço de distribuição. E aí, quando eu falo de distribuição, eu estou falando de uma questão de distribuição para o cliente final, né? Ou também como um suprimento. E aí tu precisa entender e te articular com um lote de compra, com o estoque, precisa te articular com a questão de transporte, com a questão do processamento de pedido e com a questão da armazenagem. Então, olha só, a gente já falou aí do transporte, dos modais, das intramodalidade, multimodalidade, outras coisas. A gente já falou de diversas questões de como fazer controle de estoque, né? Dentre elas o lote de compra, o lote econômico de compra, com falta, sem falta. A gente já falou também de processamento de pedido, né? E hoje a gente entra para falar de armazenagem dentro dessa função, dessa atividade secundária e que conversa com o 4P de marketing, a praça. Uma outra questão muito importante da gente frisar aqui também, da gente pontuar, é a questão entre armazenagem e depósito, tá? Armazém e depósito, desculpa. De uma forma muito simplista, tá? Mas pra gente poder ter uma ideia, o armazém é quando é de terceiro, tá?
Então, se tu aluga um espaço físico, se tu aluga um espaço físico com toda a facilidade ali da movimentação interna, isso é um armazém, tá? Quando não é teu, quando é alugado, quando tu tem um contrato aí de curto ou de longo prazo, enfim, tu tens um armazém. Agora, se tu tens aí um espaço físico que é teu, com as facilidades que são tuas, aí tu tem um depósito, tá? Quando aquilo ali é teu, quando é da titularidade ali da mesma empresa, né? O depósito é da titularidade da empresa, ou aí é depósito. Agora, se a empresa aluga um espaço, daí é armazém. Essa distinção é importante, tá? Vamos falar um pouquinho então do papel da armazenagem. E existem diversas questões para a gente comentar aqui no papel da armazenagem, né? A primeira delas é a questão de que tu consegue, com a armazenagem, reduzir custos de transporte e de produção. E aqui eu mostro esse gráfico também, que ele é um gráfico bem recorrente assim, em logística, né? Ele aparece várias vezes em vários livros, inclusive, que é a análise do trade-off dos custos. Então, olha só, gente, que interessante isso aqui. Quando eu tenho mais, sempre que eu consigo produzir mais e transportar em maiores quantidades, essa questão ela vai caindo, né? Ela vai diminuindo. Transportando maiores quantidades, obviamente eu tenho descontos, eu tenho uma questão de otimizar melhor essa frota, ou consolidar melhor a carga dentro dessa frota, tá? E produzir em larga escala também me dá economia de escala. Então, assim, ó, transporte e produção é uma coisa que com a quantidade tende a cair. Todavia, tá? Eu produzo muito, eu precisando guardar isso, eu precisando manter isso aí, seja em estoque, seja um estoque, né, enquanto um suprimento ou algo que eu estou guardando, enfim, a armazenagem, né, o manuseio, a estocagem, esse custo ele tende a crescer, tá? Então, produzir em larga escala, transportar em larga escala é ótimo, te reduz custo, mas aí tu acaba impactando num custo maior de armazenagem. E aí a curva do custo total, ela fica essa côncava de novo, né? Ela fica essa questão aí, que ela equilibra uma coisa com a outra. Então a tua decisão vai ter que ser uma coisa mais central, mais pontual, tá? Então a primeira coisa é o seguinte, eu tenho armazenagem? Tenho. Para que eu tenho? Para poder otimizar o meu custo de transporte e de produção. Tá? Outra razão para se ter armazenagem é para coordenar o suprimento e a demanda. Então, isso é muito comum quando tu tem uma demanda sazonal, uma demanda incerta, uma entre-safra, né? Tu produz de forma constante aquilo ali e tu vai guardando, né? Vai guardando. Tu sabe que tu não vai vender aquilo o tempo todo, não vai vender aquilo mês a mês, dia a dia. Tu vai vender aquilo em algum período do ano e tu precisa ter esse suprimento guardado para quando a demanda vir. Um exemplo clássico disso, tá? São as piscinas, né? As piscinas elas vendem muito naquele finalzinho de ano, início de ano ali, né? Então, novembro, acredito que outubro já deva começar a ter um movimento grande de venda de piscinas. Mas assim, em junho, no Rio Grande do Sul, né? Tô falando, que é muito frio aqui. Em junho, se vende piscina no Rio Grande do Sul, já não é tanto, né? Mas as piscinas precisam estar prontas, né? E tu não vai conseguir produzir todas as piscinas em outubro. Então o que tu faz? Vai produzindo, vai guardando, e aí tu vai colocando isso aí na armazenagem, né? Seja no depósito, seja no armazém. E aí quando vira a demanda do final do ano, tu tens aí esse suprimento para colocar na mão do teu consumidor. Eu falei da piscina, mas a gente poderia falar também de ar-condicionado, por exemplo. Ou a gente poderia falar de grandes quantidades de chocolate que são vendidas na Páscoa, ou algumas questões natalinas específicas, né? Árvore de Natal, enfim, tá? Então, a coordenação entre suprimento e demanda. Depois disso, a gente tem quando há uma necessidade da produção. Às vezes o produto ele precisa ficar armazenado, ele precisa ficar estocado por um tempo, por alguma razão. Tu precisas amadurecer o teu produto, envelhecer o teu produto por alguma razão. E aí um exemplo clássico disso são as bebidas alcoólicas, né? O vinho ali, eu trouxe uma foto de uma produção de vinho, mas o vinho, a cerveja,
o queijo também, né? Então o produto, tu faz uma etapa desse produto e depois tu te obriga a armazenar e esperar que alguma coisa aconteça ali para que o teu produto fique pronto para consumo. Então tu precisa de um armazém também. Gente, também existe uma questão de estratégia de adiamento. E a estratégia de adiamento, um exemplo clássico aí são o sabão em pó do supermercado, ou o óleo do supermercado, o arroz, o feijão do supermercado, enfim. Sabe quando tu vai lá no supermercado comprar sabão em pó? E aí tem essas marcas consolidadas, né, no mercado, tipo Omo, não sei outra marca. Omo e Brilhante, exemplo. Mas tu tem a marca de sabão em pó, que é a marca do supermercado. Então tu tens o sabão em pó Big, o sabão em pó nacional. Esse sabão em pó ele não é produzido pelo supermercado, tá? Ele é produzido em grande quantidade aí por alguém que armazena esse sabão em pó e espera uma demanda do supermercado. Chega uma demanda, eu quero que tu ensaque para mim 20 mil unidades com a minha logomarca, com o meu pacote. Daí aquele armazém vai sacar, né, as 20 mil unidades do sabão em pó do Big. E o mesmo sabão em pó vai ser sacado em 15 mil unidades para o Nacional, por exemplo, quando o Nacional precisar. Então assim, tu deixa aquilo pronto, mas tu tá adiando a entrega, tá aguardando, né? Então o processo de adiamento da entrega, o processo de adiamento da embalagem aí para expedir, para entregar para o cliente. Tá? Sabão em pó e vários outros itens, né? E assim, uma coisa que a gente já comentou, né? As considerações de marketing. O produto tem que estar sempre disponível para o cliente, né? Pela perspectiva do marketing. O cliente não pode estar esperando pelo produto. É muito claro que hoje em dia, com a internet, com outros formatos, é mais comum que o cliente espere, né, o produto. É mais comum que eu te entrego depois, te mando entregar em casa. Mas assim, dentro de um supermercado é difícil, sabe? Não vai poder não ter o produto. Então tem que estar lá. O marketing vai dizer que tem que ter esse produto armazenado para entregar para o teu cliente, tá? Gente, outra questão. Aí quando a gente aí fechamos essa questão de papel de armazenagem, e vamos falar um pouquinho da questão da localização do depósito, tá? Então assim, a localização do depósito é uma pergunta muito simples, tá, a ser feita. Onde eu vou colocar o meu depósito? Onde que eu vou comprar esse espaço? Ou poderia ser depósito ou armazenagem, né? Onde que eu vou contratar esse armazém? Em que espaço eu quero que ele esteja? E aí a primeira pergunta é o seguinte, é a região geográfica, né? Então, em que lugar tu vai colocar isso aí do mundo? Vai colocar um depósito ou um armazém em qual lugar? Vai colocar no Brasil porque tu tem loja aqui, ou tu quer expandir aí o teu produto para Argentina, por exemplo, vai ter que ter alguma coisa lá, né? Vai ter que ter um depósito lá, ou vai ter que alugar um armazém para colocar o teu produto lá. Depois que tu define essa questão ampla, tu vai começar a fazer recortes, né? Então, por exemplo, vou ter um armazém no Brasil. Mas aonde eu vou colocar esse armazém? Qual é o lugar mais fácil de colocar? Vai procurar uma área mais central ou uma área que tenha um fluxo de trânsito mais fácil, né? Para as rotas. Depois que tu fizer isso, vai definir aí questões mais específicas, né? Então, em que bairro tu vai colocar? Em que distrito tu vai colocar? De repente vale a pena colocar num distrito industrial, eu não sei. Então, são considerações que tu precisa ir desenhando e fazendo. O Balu é um livro que a gente tem usado na disciplina, né, Logística Empresarial. Ele faz algumas considerações muito interessantes sobre essa questão da localização do depósito, na página 156. Eu vou deixar material disponível aí também na descrição do vídeo, vai estar o slide, no slide dá para baixar o material, né. Mas assim, o Balu vai falar algumas questões que tu precisa ter em mente, algumas delas, a lei de zoneamento local, o custo de construção, o custo para conformar o terreno, se o terreno ele não é muito nivelado, né? A potencialidade de expandir ou não esse terreno, esse depósito futuramente. Como é a questão de segurança do local, quanto a fogo, né? A possibilidade de incêndio, ou furto, ou inundação. Como é o tráfego das redondezas, enfim. O Balu traz várias outras, eu trouxe algumas aqui só para ter uma noção, tá? E são algumas coisas para se pensar
quando a gente vai pensar onde vai colocar o depósito. Está aqui no Balu, página 156. Depois a gente precisa pensar onde coletar essas informações. Então, onde é que eu vejo, né, a zona de... se é uma zona segura, se é uma zona de incêndio, se é uma zona de tráfego bom ou não, se há potencialidade de expandir ou não, como é que eu vejo essas informações? E aí o Balu também vai dar algumas indicações, mas assim, a primeira delas, a mais simples, é tu conversar com transportadoras, né? As transportadoras, elas sabem onde são os melhores lugares, elas têm aquele know-how ali, né? De estar andando pela cidade, estar andando pelo espaço, e elas têm essa condição de te dizer exatamente qual é o espaço adequado para isso. Outras pessoas também que têm essa informação, é um pouco mais difícil às vezes de conseguir, mas tipo, tu consegue igual, né? São as agências governamentais. Elas também conseguem te dar vários aspectos específicos, né? Tipo de zona de zoneamento, por exemplo, de questões se vai ter algum tipo de problema de instalar aquilo ali ou não, como é que é o tráfego daquela área. Também essas agências de governo também sabem dizer. E outras pessoas, né? Por exemplo, os engenheiros também, né? Todo tipo de engenheiro civil aí deve ter uma noção boa com relação a isso. Mas aí, pelo menos 3 indicações, né? E outras, né? O Balu faz outras, mas eu acho que essas 3 já nos dão uma ideia de onde procurar essas informações. Gente, feito isso, aí a gente avança na nossa aula para falar um pouco sobre as funções de armazenagem, tá? E as funções de armazenagem, elas são... a gente começa falando do abrigo, tá? Do abrigo de produtos. O abrigo de produtos, ele é quando tu tem que guardar esses estoques por alguma razão, né? Então tu vai guardar esses estoques, tu vai proteger esses estoques, né? Então, quando esse produto ele não vai necessariamente ficar ali disponível ao tempo e à hora, né? Ele vai precisar ser guardado. Uma função da armazenagem é abrigar esse produto, tá? Outra consideração é a questão de consolidação. Às vezes a mercadoria ela vem de várias fontes diferentes, né? Vários lugares diferentes. E aí a empresa de transporte ela faz o que? Ela leva tudo isso para um armazém e ela consolida a carga ali dentro. E aí ela é transportada de forma consolidada. Então essa carga chega, né, de uma forma mais pulverizada, né? E aí tu consegue fazer uma consolidação para a hora de enviar, seja no espaço do container, no espaço do caminhão, enfim, né? Outra consideração é a questão de transferência. Outra função de armazenagem é a transferência. A transferência é quando tu recebe uma grande carga, né, de alguma empresa, de algum lugar, de alguma empresa, ou de alguém que está levando para ti de alguma forma, né? Tu recebe aquela carga grande, de quantidades grandes de algum produto, e tu começa a desagregar isso, tá? Tu começa a desagregar em quantidades menores, tá? Para o teu consumidor. Tu guarda essa carga e tu começa a ir desagregando ela, né? Então, não é apenas abrigar, não tá apenas guardando para entregar depois, não, tu tá guardando para transferir de uma forma aí menor. E uma variação da transferência é o transbordo. Qual é a diferença? Tanto a transferência quanto o transbordo é receber uma carga grande e particionar ela, diminuir ela, né, fragmentar ela. Só que na transferência tu acaba guardando, né? Tu tem que ter um espaço dentro do armazém para guardar, porque não é tão a tempo e a hora. Já no transbordo, essa carga chega e a hora que ela chega tu já manda ela embora, né? O armazém ele funciona basicamente para fazer essa questão da fragmentação e já liberar pro uso, já liberar pro transbordo, né? Já liberar para expedição. E por fim o agrupamento, né, que é o contrário disso tudo. O agrupamento então é quando tu recebe várias cargas em quantidades menores aí de 1, 2, 3, 4, sei lá eu quantos fornecedores ou quantas empresas, e tu agrupa para enviar isso para o cliente. Ou tu pode agrupar a quantidades do mesmo produto, ou tu pode agrupar quantidades de produtos diferentes, mas naquilo que o cliente deseja, né? Então tu recebe muito de muitas fontes e tu agrupa para enviar para o teu cliente, tá?
Gente, falamos das funções da armazenagem, daí a gente fala do roteiro de armazenagem. O roteiro de armazenagem são 4 passos, tá? Basicamente, tu recebe, tu movimenta, tu separa e tu agrupa para expedição. E aí, para quem é fã de Grey's Anatomy, vem comigo, ó. Recepção, tá? Galera da recepção. Piadinhas infames nesse slide. A recepção é quando tu recebe o pedido, né? Tu recebe esse pedido, tu confere daí. O pedido não, né? Tu recebe essa carga, tu recebe esse suprimento, tu recebe esse material. Aí tu recebe, tu vai conferir isso que tu recebeu e tu vai registrar que tu recebeu, né? Tu vai ter ali uma planilha, um software, alguma coisa para registrar. Então vai receber, vai conferir e vai registrar que recebeu, tá? Feito isso, aí tu começa o processo de movimentação, ó, outra piadinha infame. A movimentação, quando tu vai levar esse recebido até o seu lugar dentro do estoque, tá? Então tu vai do estoque ou do depósito, né? Do depósito do armazém. Então tu vai movimentar esse recebido até o seu lugar. Só que não é só movimentar, né? Tem uma questão de também localizar, de deixar clara a localização. Então, se é um armazém ou um depósito muito grande, tu precisas aí ter bem definido em que lugar tu colocou, né, esse recebido, em que prateleira tu colocou, em que espaço da prateleira. E aí algumas questões a gente já começa a levantar, né? Por exemplo, a inclusão de algum tipo de código de barras, algum tipo de QR Code, de repente, na mercadoria, e aí tu consegue já ir organizando isso aí, né? Bipa, né, o produto e já coloca na planilha a localização dele para quando tu precisar ir lá buscar esse produto, tá? Gente, essa parte é uma parte mais inicial e depois o que acontece? Aqui em Grey's Anatomy, né, o cliente, que é o paciente, ele chega, ele recebe todo o seu tratamento e depois ele é separado aí para ser entregue. Aqui eu trouxe um episódio de Grey's Anatomy, quando eles têm os 5 gêmeos, né, e eles têm que organizar esses gêmeos para depois devolver, né, depois do tratamento. E na armazenagem é semelhante, tá? Na separação dessa carga, é uma questão já de separar o pedido. Então, tu vais criar um roteiro aí de captura desse pedido para minimizar gastos com operação. Então, a questão de ter uma localização precisa de onde está esse pedido é imprescindível, tá? Então, se tu precisa de 10 unidades de tal coisa e 20 de outra e 30 de outra, não pode sair procurando ela louca dentro do depósito do armazém, né? Tu tem que saber exatamente onde é que isso está e ir atrás, e buscar de forma adequada, de forma racionalizada. E isso tu vai fazer com a questão de software, ou de planilha, ou de alguma organização que tu vai ter, tá? Então assim, ó, tu vais localizar esse pedido, né? E vais separar esse pedido, né? Para que tu consigas fazer a última fase. Duas considerações importantes com relação à separação, tá? A primeira delas é tu vai fazer uma verificação. Assim que foi separado, tu vai verificar a acurácia desse pedido. Então tu vai ver se está ali o produto correto, o tipo do produto correto, a especificação que o cliente queria, na quantidade que o cliente queria, nem a mais nem a menos, né? Separar e conferir se foi separado de forma correta. Às vezes pode dar algum erro, né? Então tu tem que fazer essa conferência. E a segunda coisa é a questão do acondicionamento. Então tu vais colocar esse produto aí, né, para o cliente em embalagem, né, uma embalagem própria para o transporte, para que o transporte não machuque aí o teu produto de alguma forma. Né? Se esse produto já não tem uma embalagem adequada para o transporte, tu vai colocar isso em embalagens próprias. Às vezes esse produto até tem uma embalagem própria, mas ele vai colocar numa outra caixa para colocar 3 ou 4 ou 5 produtos que foi o que o cliente pediu, né? Então tu vai fazer essa questão do acondicionamento. Feito isso, tu vai fazer o quê? Vais agrupar esses pedidos que o teu cliente, essa demanda, essa solicitação que foi feita, e vais consolidar a carga e enviar. Aqui está o Burke, né? Quando ele consegue casar com a Cristina de Foge. A gente faz aí a expedição do Burke. Mas assim, tu vai fazer a expedição da carga. Então, tu vai agrupar todos os pedidos, todas as coisas que foram solicitadas por cada um dos teus consumidores, né? E tu vais
agrupar e vai expedir, tá? Consolidar isso dentro do teu container ou do teu, seja onde for, né? Consolidar isso dentro do teu veículo, do teu modal e enviar, tá? Gente, falamos disso, a gente vai fazer aí os tipos de armazenagem, tá? Tipos de armazenagem, então, a gente tem algumas considerações para fazer. Primeira delas é quando tu vai ter um espaço físico próprio. Esse espaço físico próprio é quando tu tem dinheiro aí, que nem a Easy, né, que ganhou o cheque lá do Dani. Tu tem dinheiro, tu vai lá e tu compra. Eu compro esse espaço físico, é meu, tá? Eu invisto, eu compro, é meu. Aí é depósito, que é o que a gente já falou no início da aula, né? Nesse sentido é depósito. Então tu vai possuir o espaço, tu vai investir capital para ter esse espaço para ti. A longo prazo sempre dá uma boa taxa de retorno de investimento, tá? Mas a longo prazo, nem sempre, né, tu vai conseguir ter uma taxa boa de início. Então é importante pensar se vale a pena, né? A grande pergunta da logística é essa, né? Se vale a pena a troca compensatória, né? Mas assim, algumas considerações. Ter o seu espaço próprio, ele é mais barato do que o armazém, né? Do que aluguel. A longo prazo, claro, né? Tu tens aí um maior controle de tudo que acontece dentro do teu depósito. Então tu sabe exatamente tudo que está acontecendo, tu consegue controlar de forma mais clara. Aquilo ali é teu, né? Então tu tens a posse daquele terreno, daquele espaço, e ele pode ser convertido para qualquer outra coisa, se for o caso, né? Se, não quero mais trabalhar com isso, eu vou lá e eu crio uma outra coisa em cima disso, porque esse espaço é meu. Isso são considerações quando tu tem a opção, né? Mas existem algumas empresas, algumas áreas que não tem a opção, tem que ter o depósito. Por exemplo, a indústria farmacêutica, né? Alguns espaços dessa indústria ela precisa ter o depósito. Há uma necessidade de tratamento especial, equipamentos especiais, pessoas especializadas. Há uma necessidade de controle específico daquilo ali, né? Então tu não pode deixar isso na mão de terceiro, tu precisa ter aquilo ali na tua mão, tá? Bom, espaço físico próprio, depósito. Depois, aí tem aí you're not mine, você não é meu, é quando é de terceiro, tá? Quando é de terceiro, daí é um armazém, que a gente já vinha conversando, né? É um armazém. Então tu aluga esse espaço. E aí temos algumas considerações para fazer em cima desse aluguel de espaço, tá? Desse aluguel de armazém. Então vamos lá. A primeira delas é a seguinte: os tipos, né, de armazéns disponíveis no mercado. Tem aí armazéns específicos para commodities, que são essas, tipo madeira, algodão, tabaco, cereal, essas coisas aí que são com baixo valor agregado, que tu quer armazenar e movimentar em grandes quantidades sem nenhum tipo de tratamento mais acurado, né? Então esses tipos de armazém para commodities. Tu tens outros tipos para granéis, né? Quando tu consegue fazer isso aí sem embalagens, normalmente tu armazena sem a embalagem, por exemplo, produtos químicos, petróleo, líquidos, né? De alguma forma, xarope, leite, essas coisas. Esses tipos de armazém para granéis já são diferentes dos das commodities, né? Porque em teoria o dos commodities pode ser que tenha embalagem ou não, os granéis normalmente não vai ter. Tu tens aí armazéns frigorificados, que são esses armazéns gelados, né? Tem algum tipo ou gelado, ou de repente até para baixo, né? Pode ser uma coisa quente, sei lá. Mas assim, tem que ter uma temperatura específica, tá? E aí tu tem armazéns então que tem esse controle de temperatura de uma forma mais clara. Para frutas, vegetais, comidas congeladas, produtos químicos, vacinas, né? A indústria farmacêutica volta para cá. Tem armazéns para utilidades domésticas, mobiliário também. Eu vou guardar alguns móveis, vou guardar algumas coisas, porque eu vou ficar um tempo aí ou fora do mercado, ou fora do Brasil, ou eu estou fazendo alguma mudança. Então tu aluga um armazém, coloca todos os teus móveis lá, todas essas questões mais domésticas, assim. E depois tu vai lá e tu pega isso, né? Então um armazém aí de questões domésticas. Tem armazéns especiais, tá? E aí armazéns que envolvem não só uma questão de temperatura, como a gente já falou da indústria farmacêutica, mas às vezes um controle de temperatura com um controle de qualidade muito específico, ou com um controle de segurança muito específico com aquilo que está sendo feito, né?
ou aquilo pode dar algum grande problema se tu não tiver uma pessoa especializada, um equipamento especializado. Aí poderia ser o setor de farmacêutico, mas vamos colocar mais específico assim, uma questão de vacinas, por exemplo, né? Ou então um armazém que vai guardar aí armamentos, por exemplo, né? Imagina a questão de segurança envolvida é outra. E armazéns em geral, né, gente? Outros tipos de armazém que guarda qualquer outro tipo de coisa, outras coisas, de repente, né? Armazém de carro, por exemplo. Enfim, outros tipos de armazéns, tá? Os armazéns oferecem diversos tipos de serviços, mas assim, não são poucos, tá? Isso também aparece no livro do Balu, na página 164 e 165. Ele faz uma grande lista, tá, desses tipos. Mas só pra gente ter uma noção, deixa eu ler uma ou duas aqui, ó, de tipos de serviços oferecidos. O armazém, ele vai oferecer aí o manuseio, armazenagem, distribuição por cubagem, estocagem em trânsito, que a gente vai falar um pouco depois. Ele pode trabalhar com informação de tráfego para ti, pode trabalhar com entregas específicas, né, expressas, carga e descarga de veículos, proteção, amarração de carga, manutenção de entrega para cliente com crédito, sem crédito. Então o armazém, ele assume uma parte, né? Serviços portuários, ele faz a questão de porto, preparação do frete, cobrança do frete, tudo isso aí o armazém pode fazer. Mas assim, vale a pena dar uma olhada nessa parte aqui do Balu, página 164, 165, tá bom? Avançando, a gente vai para os documentos que um armazém que precisa se ter, né, quando tu vai trabalhar com uma questão de um armazém de terceiro, ou pelo menos os documentos indicados aí para que tu trabalhe, né? Não pode esquecer que tu tá colocando o teu produto, ou tu tá colocando algo que é teu na mão de um terceiro, né? E tu tem que ter algum tipo de cuidado com aquilo que tu tá fazendo. Então, o primeiro deles é a carta de recibo, ou recibo de armazenagem, alguns autores vão chamar de recibo de armazenagem, tá? Que é onde vai dizer ali vai ter um roteiro não, mas vai ter ali alguns itens específicos daquilo que tu está deixando na mão desse terceiro. Então, quais são os bens que tu está deixando na mão dele, quem é o proprietário desses bens, se é tu, se é algum terceiro, para quem que ele tem que entregar isso. Então, tu vai estabelecer algumas questões iniciais nessa carta de recibo. Depois, tu tem a questão do manifesto de carga. E aí, tu vai ter todos os termos e condições que o transportador vai acatar. Então, qual é o local de origem, qual é o armazém que ele tem que levar, qual é o local de destino. Tudo isso aí ele vai ter uma noção, né, de onde pegar, para onde levar, depois que está lá no armazém, para onde eu levo, para quem eu entrego. E um relatório de exceções, né, para quando dá algum problema, tu tens ali já algumas coisas bem específicas para prestar uma queixa contra o transportador ou para te resolver de uma forma mais clara. Então, o que acontece quando o transportador ele leva isso, ou o armazém entrega, ou faz alguma coisa em excesso, ou em falta, ou danifica o produto, né? Enfim, tu tens ali já algumas questões, algumas cláusulas pré-estabelecidas de como é que vai ser o processo com relação a essas coisas, tá? Gente, eu sei que eu tenho falado das diferenças entre ter o espaço, que é o depósito, ou alugar o espaço, que é o armazém, né, de terceiro. Quando tu vai alugar o armazém de terceiro, tu tem duas formas de fazer isso, tá? A primeira delas é quando tu vai alugar um espaço físico no armazém. Então, assim, ó, existe um armazém, ele é grande, ele tá ali armazenando diversas cargas de diversas pessoas, e ele vai te alugar um espaço físico, uma parte, tá? Dentro desse armazém é tua. Mas o armazém inteiro, ele não tá na tua mão. Tu só está alugando uma parte desse espaço físico. Tu vai então pagar por remuneração, né? Tu vai pagar por tempo de uso, ou por cubagem, às vezes, de tempo de uso. Mas assim, é só um espaço que tu tá alugando, tá? Então existem outras coisas sendo armazenadas no mesmo espaço. Isso aqui é indicado normalmente para curto prazo, tá? Para quando tu não vai ter operações assim a longo prazo.
A segunda consideração é quando tu aluga o armazém inteiro. Aí o armazém inteiro tá na tua mão, né? Tu tá aí com esse armazém para te fazer todas as questões que tu precisar, logísticas ali dentro, né? Tens o controle do espaço, tens o controle das ferramentas, a gente vai falar um pouco de manuseio na sequência. Então tens o controle das ferramentas de manuseio, tá? Mas o armazém não é teu, né? Esse lugar não é teu, não é um depósito. Ele é de terceiro, só que tu tá alugando isso por um tempo maior. Então tu vai fazer um contrato por um tempo maior e aquilo ali fica contigo por 1 ano, 2, 3, enfim. Tu não queres comprar, tu não queres ter o espaço físico. Vale a pena, professor? Troca compensatória. Precisas analisar isso aí de forma bem clara, tá? Às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena. Se tu tens aí a possibilidade de construir, vai construir um armazém com o tempo, então construir um depósito para ti com o tempo, então vale a pena tu alugar um armazém por 1 ano, 2, até que o teu depósito fique pronto. Agora alugar armazém a vida toda não vale a pena, tá? Aí tu investe e constrói teu depósito, ok? Estocagem em trânsito, gente. Quando a gente vai falar de estocagem em trânsito, aí tá o O'Brien, né, fazendo cirurgia dentro da ambulância. É mais ou menos isso, tá? Fazendo alusão em Grey's Anatomy. Quando o teu trabalho está acontecendo dentro do veículo. Olha só, a estocagem em trânsito é o tempo que a mercadoria permanece dentro do veículo durante a entrega. É quando o produto já foi adquirido, já é daquela pessoa, mas ele ainda não chegou, seja no armazém ou seja na pessoa, né? Então ele é estocado em trânsito. Então imagina, o tempo que ele fica parado ali, né, dentro de um modal de veículo qualquer, ele é estocagem em trânsito. Às vezes essa mercadoria fica num container, e aí o container vai sair do navio para o caminhão. Isso aí é estocagem em trânsito, tá? Ele não deu baixa em um armazém, ele não parou em um armazém, mas ele está estocado, ele ainda não está nem no armazém e nem na mão do consumidor. Então a empresa está trabalhando com esse formato de estocagem em trânsito. Beleza? Dito isso, chegamos ao fim da nossa aula. Deixa eu pôr para tocar mais um pedaço da música. Sobre o que a gente falou hoje, então, nessa aula? A gente falou sobre, fizemos uma introdução sobre por que ter, né, ou não ter armazenagem, as contradições, os paradoxos aí com o custo de transporte e produção. O papel da armazenagem, né, dentro da logística, como definir a localização do depósito, ou escolher uma localização para um armazém. Falamos das funções, das 4 funções da armazenagem e os tipos de armazenagem, certo? Aí tá a Mary na 18ª temporada. Eu ainda não assisti, então eu não sei porque essa choradeira é tão possível, né? Vamos descobrir. Gente, referências, a gente está usando, então, como eu já mostrei, o livro do Balu, tá? O capítulo 8 do livro do Balu é a referência da nossa aula. E eu faço uma indicação também da leitura complementar do capítulo 7 do livro do Gonçalves. Tem algumas coisas que o Gonçalves complementa ao Balu, ou ele é até mais claro às vezes que o Balu para algumas coisas. Então vale a pena dar uma olhada, tá? Tá aí, ó, para baixar, né, os materiais, só clicar em cima, vou pra lá. Vou colocar na descrição do vídeo também o slide com esses materiais também. Tá? E obrigado, you're my person.